Nós vamos abordar o seguinte agora. Numa entrevista à CNN, o conselheiro de política externa do líder supremo do Irã, Kamal Karazi, disse que o regime tem condições de manter a guerra contra os Estados Unidos por, palavras dele, muito tempo. Confira. A entrevista com Kamal Karazi ocorreu nesta segunda-feira, em Teherã. A CNN opera no Irã com permissão do governo iraniano, mas mantém total controle editorial sobre o conteúdo que reporta. I don't see any room for diplomacy anymore, because Donald Trump has been deceiving others and not keeping with his promises. And we experienced this in 2 times of negotiations, that while we were engaged in negotiation, they struck us. Karazi reforçou que, para o Irã, o fim do jogo não seria simplesmente o fim da guerra, mas os Estados Unidos e Israel concluírem que não podem mais pressionar e atacar Teherã como tem feito. It is an existential threat to the Islamic Republic, and therefore we have to stay with full might, as we are doing now. No último domingo, clérigos xiitas elegeram o novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei. Ele sucede o próprio pai, morto ainda nas primeiras horas de ataques de Estados Unidos e Israel contra Teherã. Mojtaba chega ao mais alto cargo da República Islâmica após ter perdido não apenas o pai, mas também a esposa e a mãe nos ataques. Sua formação teológica ocorreu em Gon, o principal centro de formação xiita do Irã, de onde também saíram seu pai e o líder da Revolução Iraniana, o Ayatollah Khomeini. Ele ainda não é um ayatollah, mas um clérigo de nível intermediário. E optou pela carreira religiosa após atuar como voluntário na guerra do Irã contra o Iraque, na década de 80, ainda aos 17 anos. Foi durante o conflito contra o Iraque que Mojtaba estreitou relações com figuras que, futuramente, ocupariam altos postos na Guarda Revolucionária do Irã, que atua como uma força armada paralela no país. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump se disse decepcionado com a escolha do filho de Ali Khamenei. I was disappointed because we think it's going to lead to just more of the same problem for the country. Segundo a mídia estatal iraniana, o comandante da Força Aérea da Guarda Revolucionária, Majid Mousavi, disse que o país vai aumentar não apenas a intensidade do lançamento de mísseis, como também o alcance destes ataques. Conosco agora no programa, Michel German. Michel é historiador, professor de Sociologia, coordenador do Núcleo de Estudos Judaicos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Em primeiro lugar, obrigado, Michel. Segundo, meu boa noite. Boa noite, Michel. Boa noite, tudo bom? Vamos lá, né? Tudo bom? Hoje a pergunta é difícil. Michel, está mais ou menos claro para quem lida com assuntos internacionais os objetivos políticos de Israel nessa guerra com o Irã. Em relação aos Estados Unidos, há uma discussão forte entre analistas. Quais são, afinal, os objetivos? Estamos próximos de uma decretação de vitória por parte do presidente americano? Decretação de vitória no sentido mais retórico do termo, né? Ao que tudo indica, há um avanço em direção à percepção de que qualquer agenda a priori estabelecida, ela não é conquistada, não é conquistável, pelo menos num período de tempo em que os custos políticos para o Trump, né, não sejam tão altos, né? Aí uma narrativa a ser construída baseada na eliminação de lideranças do Estado Islâmico do Irã. Ele tem repetido isso: matamos o suficiente, matamos mais, matamos quem nós queremos matar. Eu acho que essa vai ser, por assim dizer, a saída honrosa dos Estados Unidos numa decretação de vitória que, na verdade, é o adiamento de um debate muito importante em termos de cenário internacional, que é o destino do Estado Islâmico do Irã, num contexto que ele vai ser mais complexo na saída dessa guerra do que na entrada dela. Esse ponto que o Michel está levantando é muito relevante, me parece, Lorival, porque se há algo que se discutiu no começo dessa ofensiva, ou dessa guerra, como se quiser chamar, é a capacidade que ela teria de trocar o regime.
Até aqui, a própria escolha do filho do Khamenei como sucessor dele sugere que o regime tem absolutamente segurança do que faz nesse sentido e que encontra na resistência ao que Israel e os Estados Unidos façam a sua razão de existir, na verdade, sua grande identidade nacional. Então, na verdade, o que se programava conseguir está longe? Acho que quando o Trump postou, né, em meados de janeiro, incentivando, né, os manifestantes iranianos a continuar as manifestações porque a ajuda ia chegar, ele se comprometeu com esse objetivo de mudança de regime, mas o Trump tem uma enorme habilidade de mudar os próprios objetivos e só defini-los, no sentido de dizer no fim quais são, depois do desfecho, né? Então, é a posteriori que ele define os objetivos, ou redefine, de acordo com os próprios resultados, para dizer que venceu, para dizer que alcançou, né? Ele faz isso há décadas, ele descreve esse método no livro dele, a arte de negociar. Isso aí não sou eu que estou adivinhando, é um método dele. Agora, vai ficar complicado, né? Porque, eu destruí o Irã. Parabéns, você destruiu um país. E aí? Né? Quer dizer, é meio difícil transformar isso numa vitória, transformar isso num ganho político. E eu estou curiosíssimo para ver como que ele vai se sair dessa. Existe em Israel, Michel, que é um país, um contexto político, histórico que você conhece tão bem, existe uma ideia desse e o dia seguinte no Irã? Olha, a guerra contra o Irã é uma arquitetura muito bem sucedida de Netanyahu, né? Netanyahu estabelece a relação entre sobrevivência do Irã e sobrevivência de Israel. Enquanto a revolução iraniana é vitoriosa, Israel está sob ameaça existencial, né? Essa narrativa construída nos últimos 20 anos por Netanyahu estabelece 3 elementos fundamentais. O primeiro elemento é que os Estados Unidos precisam evitar um acordo diplomático com o Irã. O segundo elemento é o elemento de que toda a política israelense, oposição e situação, tem que estar comprometidos com a derrota no Irã. E o terceiro elemento é que o Irã pode voltar a ser um aliado de Israel quando a revolução iraniana for derrotada. Agora, esses 3 elementos, eles estão baseados nessa arquitetura de consciência de um povo inteiro que Netanyahu conseguiu fazer, né? O que eu quero dizer, em última instância, é que tal qual Lorival falou sobre Trump, Netanyahu também tem uma narrativa bastante bem sucedida de mudar objetivos de acordo com a situação, né? Nesse sentido, Netanyahu fala de que a revolução está por um triz. Os jovens estão na rua, a população está na rua. Se nós ajudarmos, a revolução cai, né? É claro que ele não está imaginando o que vai acontecer no dia seguinte. Até porque ele não necessariamente ganha efetivamente se a revolução cair. O que ele está jogando é efetivamente para dizer o tempo todo que a revolução está por um triz. O problema dele, Netanyahu, é que essa revolução, estando por um triz, fortalece a sua posição de centralizar o debate sobre Irã na política israelense. Efetivamente, não interessa a Netanyahu o dia seguinte no Irã, tal qual não interessava a Netanyahu o dia seguinte em Gaza. O debate de Netanyahu é um debate sobre estética da guerra, não sobre projetos políticos do depois da guerra. Ok, Michel. Mas aí eu acho que é a questão que se impõe tanto a você quanto ao Lorival. Independentemente do que a gente possa considerar que sejam as vantagens que um dirigente político como Netanyahu espera para si mesmo, pelas decisões que ele toma, as decisões que ele toma têm consequências. Como o Lorival vinha dizendo, os Estados Unidos vão lá e devastam o Irã, cuja posição geopolítica é crucial.
sob qualquer perspectiva. E aí eles têm que lidar com um dia seguinte. Com qual eles estão tendo que lidar nesse momento, Lorival? Tem um meme de hoje que é muito bom, uma ironia, que diz assim: os Estados Unidos demoraram 20 anos para substituir o Talibã pelo Talibã. E gastaram trilhões de dólares. E trilhões de dólares. Agora, eles levaram 9 dias para substituir um Khamenei por um Khamenei, né? E termina assim: esse é o presidente mais efetivo da nossa história. Não há o que questionar sobre a eficácia desse presidente, né? É genial isso aí. Assim, é claro que essa história não acabou ainda, né? Israel vai fazer tudo que puder para matar o Mojtaba. E já vimos que Israel é bom nisso. Mas, e aí? Eu lembro de uma música do Raul Seixas, né? Você mata a mosca e vem outra em meu lugar, né? Assim, como é que você substitui o regime iraniano sem tropas no terreno, sem realmente uma operação militar parruda, de grande envergadura? Não consegue, né? A Guarda Revolucionária, com seus 190 mil soldados, e os Bassidis, com seus 600 mil a 1 milhão de vamos chamá-los de agentes, de policiais, estão lá para controlar esse povo desarmado, desarticulado politicamente, né? Sofrido, né? Muito sofrido, com repressões sangrentas. Então, está faltando aí um elo fundamental nessa corrente. Agora, Michel, voltando a esse ponto da sobrevivência do regime iraniano, em janeiro, Israel tem grandes especialistas em Irã, há mais de 30 anos, por sinal. Vários deles vieram a público, a imprensa israelense é vibrante e super competitiva, e disseram o seguinte: o que vai acontecer no Irã eles vão matar quantas pessoas forem necessárias para sobreviver e este cenário perdurará. O que é que se diz agora? Você está escutando os bons especialistas, né? Porque o atual governo de Israel, ele escuta os outros especialistas, aqueles que dizem basicamente aquilo que o governo quer escutar, que é basicamente: a revolução está por um triz, basta matar as suas lideranças que o povo sairá às ruas para colocar de novo o filho do Shah ou uma nova alternativa, né? Esses especialistas comprometidos com análises mais sérias, eles continuam dizendo que a situação é uma situação muito complexa, o Estado é um Estado muito complexo, a Revolução Iraniana é uma revolução estabelecida e a possibilidade que esse regime caia tem a ver com processos muito difíceis de serem estabelecidos, inclusive com tropas no terreno, né? E aí eu tenho escutado, né, os especialistas israelenses sobre isso, dizendo basicamente que essa é uma guerra estética, que essa é uma guerra de discurso, que essa é uma guerra para fortalecer a posição de Netanyahu, que arquitetou a ideia central de Irã como ameaça existencial para Israel, como a ideia fundamental de manutenção dele no poder, né? As tentativas repetidas de que não houvesse nenhum acordo com o Irã e que a Revolução Iraniana fosse derrotada militarmente é uma narrativa de mais de 20 anos de Netanyahu. Então, Netanyahu escuta os especialistas que fazem soar música aos seus ouvidos, né? E são esses especialistas que garantiram a Netanyahu que, matando um ou dois ou três lideranças, né, Khamenei, não viria um outro Khamenei no seu lugar. Eu escutei hoje uma entrevista de um grande especialista, não israelense, mas palestino, um dos maiores historiadores palestinos vivos, né, Rashid Khalid, que dizia basicamente que essa narrativa de Israel de que matando uma liderança ele conseguiria derrotar o inimigo é uma narrativa mal sucedida desde os anos 80. As novas lideranças que vêm depois da morte da liderança anterior são piores do que ela, e não melhores. Nesse sentido, o que se faz não é acabar com uma guerra, mas produzir a eternização delas, né? A gente acabou de sair de um conflito em Gaza, onde a quantidade de lideranças do Hamas mortas é impressionante, e o Hamas continua administrando a faixa de Gaza. Nesse sentido, o que acontece hoje no Irã não tem a ver com Gaza, mas na narrativa que Israel tem
ele corre o risco de repetir no Irã aquilo que ocorreu em Gaza.